com vocês, né? Acho que uma pergunta assim, isso é um acompanhamento que vocês percebem alguma diferença na Gigi? Ou é também uma questão de como vocês são pais de primeira viagem, é uma necessidade de vocês também aprenderem sobre desenvolvimento infantil e como lidar com essas questões? Eu acredito que seja mais para nós, porque por mais que a gente já tenha tido contato com crianças, por sermos professores, é diferente quando a gente está educando a nossa criança, que é o tempo inteiro, e a gente é responsável por coisas que, como professores, a gente não é. E agora, nessa fase da Giovana, a gente vinha dando conta assim, tava indo tudo bem, mas aí chegou nessa fase dela da adolescência, de 2 anos, aí sim foi, acho que a primeira vez nesse tempo dela de 2 anos e 1 mês que a gente realmente se viu perdido. E agora, tá, o que a gente faz? Porque enquanto bebês, recém-nascido, foi tudo muito tranquilo. Essa fase pegou a gente, assim, no laço. Hoje, Jane, você tem algum objetivo no sentido, o que eu vou ensinar para minha filha, o que eu vou trabalhar com ela na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Antes, até 1 ano e meio, a gente tinha uma rotininha mais assertiva nisso. Ela tinha os dias da natação, então aqueles dias que ela já fazia atividade física, a gente trabalhava em casa com outras coisas, fazia atividades mais assim, livrinho, muita massinha, brincadeira lúdica, deixava ela explorar outras coisas. Mas aí depois foi ficando mais difícil, porque ela impõe muito o que ela quer. Então, seguir o ritmo dela, só que sem deixar muito solto, assim, porque dependendo. Às vezes que ela vai para minha mãe, por exemplo, ela aprendeu que lá tem desenho. Então, ela já chega na minha mãe e pede desenho. Então, uma coisa que a gente fica tentando tirar, que a gente não tem televisão em casa, mas se ela sai, quando ela vai para casa da avó, se ela quiser, ela tem disponível para ela o desenho o tempo todo. Então, ela já está começando a ter as preferências dela. E a gente saber direcionar, assim, essas preferências para uma coisa mais saudável, mais assertiva, veio junto com essa fase dos 2 anos dela, que, nossa, se a gente não faz, assim, não segue, né, a ditadura dela ali, vira um caos, um descontrole. Então, de 1 ano e meio para cá, a gente ficou meio perdido nesse planejamento. Mas, Jane Brown, vamos pensar o seguinte. Vocês chegam num lugar que não tem regra nenhuma, que não tem nada dito. O que vocês fazem? Vocês não vão controlar o lugar? A criança é a mesma coisa, ela ainda não tem clareza de um sistema de organização, de como as coisas se dão, como funciona na sociedade. Então, quando a gente está trabalhando com uma criança tão pequena, se você não propõe nada, ela vai propor da forma dela. E, por exemplo, quando você diz, ela vai para aquela coisa terrível chamada televisão e vai ter desenhos, por que você não pode assistir desenho com ela? Por que isso não pode ser uma atividade de interação entre você e ela? Isso é uma coisa que ela pede. Ela pede o desenho, mas ela não assiste sozinha. Ela pega na avó dela ou em quem tiver. Ela nunca gosta de ficar sozinha. Então, vamos assistir o desenho da Gabi, por exemplo, e depois acabou o episódio da Gabi. Agora vamos fazer uma atividade sobre a Gabi, vamos brincar com os brinquedos da Gabi, vamos desenhar a Gabi. O problema da televisão, das telas, né, que a pessoa, médicos e outras pessoas colocam muita questão sobre isso, é quando você tem uma relação com aquilo de uma forma única da criança com a TV, da única criança celular, e que aquilo não é produtivo. Então, se nós dois assistimos um desenho juntos e vamos conversar sobre o desenho, vamos brincar com os brinquedos do desenho, vamos desenhar sobre o desenho, está tudo bem. Agora, ela não pode ser tomada como uma substituta da mãe ou do pai. Não vão deixar ela assistir desenho, ela está quietinha lá, e a gente vai fazer nossas coisas. Assim, não vejo problema com desenho,
Mas eu acho que a gente tem que ter uma rotina, por exemplo, assim, à tarde, primeiro horário da tarde, vamos construir alguma coisa juntos? Vamos criar um brinquedo, vamos montar alguma coisa? Depois disso, vamos brincar. Pode ser um brinquedo mais livre, onde ela vai explorar alguma coisa e tal. No terceiro momento, vamos cozinhar junto? Vamos preparar o lanchinho da tarde? Depois do lanche, vamos assistir o desenho. Depois que terminar o desenho, vamos registrar o desenho? Vamos pintar o desenho? Vamos desenhar aquilo? Nota que você tem uma rotina, né? Você tem uma ideia, e é uma ideia crescendo. Uma hora ela explora a construção de alguma coisa, pode ser brinquedos simples. Outro momento ela brinca de uma forma mais espontânea com você. Sempre interação com você, já que você está disponível, né? No terceiro momento, vamos fazer o lanche. Ensinar ela a fazer um bolo com você, fazer um sanduichinho, alguma coisa que ela participe, que ela faça o lanche, ou para esperar o papai, ou para dar para a vovó, ou para a gente mesmo comer. Vamos comer juntas, entendeu? Ali você já faz a introdução alimentar. Depois disso, arrumamos a cozinha, já comemos, vamos assistir uma televisão, que é o momento da gente ficar mais quietinho. A gente assiste junto um episódio e tal, depois vamos desenhar aquilo que a gente viu, você desenha o seu, ela desenha o dela. Pode ser desenho, pintura, massinha, o que for, mas uma ideia de interpretação de texto, uma ideia de resumo das atividades que ela fez, do desenho, entendeu? Terminou esse momento, papai está chegando. Aí o papai não tem sono, né? Ele não está cansado, aí a gente dá a bola para o papai brincar com ela. Né, Braulio? Isso já acontece. Trabalhou o dia inteiro, aí a bola é tua às 6 da tarde. Entende como a rotina, ela obedece também um funcionamento da criança, né? O construir é uma coisa criativa, a gente vai construir junto, pode ser construir um bonequinho, pode ser botar uma roupa numa boneca e vamos trabalhando ali. Ele tem uma sequência de ápice quando a gente come, né? Vamos comer o que a gente fez, aí depois vamos dar uma descansada. Então agora eu faço um trabalho mais passivo, que é assistir um desenho, um filme, alguma coisa que ela dê conta. Se ela não dá conta de muito tempo, pode ser episódios curtinhos, de 7 minutos, 5 minutos, e aí a gente desenha aquilo que a gente viu. A gente brinca com uma massinha do que a gente viu, entendeu? Isso você vai ajudar muito ao engajamento dela ter um contorno, né, um contexto do que acontece. Agora, não tenho proposta nenhuma, é o do meu jeito. Entendeu? E quando, se possível, ela for para uma escolinha, ela já vai ter uma rotina, não no sentido de coisa obrigatória, que é sempre feito da mesma forma. Mas vocês viram que nessa organização que eu te dei, a criação, a construção de algo, você pode mudar toda semana. O que você vai brincar com ela, mesma coisa. A alimentação que você vai fazer com ela pode ser comprada de uma forma diferente. Ela pode participar da ida do supermercado. E amanhã a gente vai fazer bolo de chocolate, por exemplo. O que a gente precisa comprar no bolo de chocolate? Leva ela e ela vai... E vão pegar chocolate, ela pega o saquinho de chocolate, bota no carrinho, entendeu? Toda essa parte de conhecer o mundo vai ser uma coisa interessante. Se você, no meio da tarde, tem uma rotina de banho, inclui essa rotina. A gente vai brincar no banho, o banho tem que ser divertido, é hora de você falar das partes do corpo, da sequência que o banho acontece, né? Isso a gente pode construir esse modelo, entre aspas, juntos, né? A gente faz uns desenhos, umas rotininhas. A rotina visual pode ser uma coisa que você pode colocar para ela, coloca no quarto dela, ou no banheiro, ou no lugar que vocês vão estar, né, para ela ver o que você está falando. Que nessa idade, às vezes, como você fala muito, às vezes, ela não lembra do que você está falando. Isso era uma dúvida que eu tinha, que eu já vi em alguns lugares acontecer isso, mas com crianças um pouquinho maiores. Aí, essa era uma dúvida, se na idade dela já pode, assim, quando acorda, a gente escova o dente, arruma a cama, tira o pijama, se eu posso colocar já nessa idadezinha dela. Porque, olha bem, você está trabalhando uma coisa que é a internalização da linguagem, né? Ela já entende vocês falando. Mas às vezes você fala de alguma coisa que ainda não é muito contexto dela, é legal que ela tenha a imagem para dar sentido àquilo, né? A gente trabalha chamado ideação, quer dizer,
Quando você fala a palavra, ela constrói a ideia daquilo que você falou com ela. Mas essa coisa temporal é uma coisa mais difícil para ela entender, que vai acontecer uma sequência, o que vem depois, o que já aconteceu. Então, se você tiver essa rotina de imagens, no fundo é um esquema visual do que acontece, né? Quando a gente usa rotina, as pessoas entendem um pouco diferente, né? Como se fosse uma coisa obrigatória. Mas ali você vai conseguir mostrar a imagem. Se ela ainda está na fase de não entender por bonequinhos, né, que estão brincando, você pode tirar foto de vocês. Primeiro dia que você fizer a rotina da construção, vai ter um brinquedinho, você e ela, você tira uma selfie assim, e isso vira o quadro da primeira atividade. Na segunda atividade, que é o brincar mais livre, num determinado local, mesma coisa. Então, quando você fala, ó, hoje a gente vai construir isso, depois, aí você mostra a imagem, o que é depois. E ela vai começar a apontar para você também. Ih, mamãe, ó, quero fazer isso aqui. Às vezes ela vai te dizer, eu quero fazer a primeira comida. Não tem problema. Porque a ideia é que ela faça os passos, né? Não precisa ser na sequência obrigatória. Estou fazendo um projeto aqui de uma maquete, era uma maquete de uma sala. Aí um paciente me disse, mas sala é muito chata, tio Márcio. Não vamos fazer um quarto? Bora fazer quarto. Me importa o objetivo central, que era fazer uma maquete. Então, se for o quarto, está dentro de maquete, eu tenho que ser flexível também. Senão você começa a engessar a pessoa, só pode ser da tua forma, né? Isso acaba estressando a criança. Mas ela vai saber que as coisas vão acontecer, o que falta para acontecer. Isso vai ser muito bom, Diane Brawley, quando vocês começarem a trabalhar a ansiedade dela, né? Essa coisa de eu não sei o que vai acontecer, então eu já fico nervosa. Então, se você sabe a sequência, quando for para a escola, por exemplo, quando você colocar ela numa educação infantil, você pode fazer essa rotina e a última fotinho é você ou o Braulio buscando ela na escola, por exemplo. Então, ela sabe que vocês vão voltar, ela sabe que horas vocês vão chegar, entendeu? E o grande problema, às vezes, quando a criança inicia, é que ela não tem essa noção. Então, quando você deixa ela, parece que você nunca mais vai voltar. Né? Ou vai demorar muito, eu estou com saudade da minha mãe e do meu pai, isso vai demorar muito. Quando você tem rotina visual, lá já vai estar claro depois do que vai acontecer. Depois que a gente fez a atividade do parquinho, meu pai vai aparecer ou minha mãe vai aparecer. Então ela já sabe que, opa, estou fazendo a atividade do parquinho, daqui a pouco minha mãe vai vir me buscar, ou meu pai vai vir me buscar. Essa organização espaço-temporal é muito importante para as crianças terem essa noção do que acontece e quando que acontece. Porque o adulto acha que tudo é linguagem, tudo é fala, né? Só que a criança ainda não dá conta de se organizar falando. A gente adulto, peraí, deixa eu anotar o que você está falando, assim? A gente precisa disso também. Faz sentido para você, Jane? Você acha que é muito difícil estabelecer isso? Como é que é? Não, faz sentido sim, já era até algo que eu tinha essa dúvida, né, de perguntar sobre isso. Então, faz sentido. Amanhã dela, como é que é? Amanhã é basicamente a rotina com os cuidados assim, de higiene. Ela acorda, a gente troca o pijaminha, arruma a cama e sobe para dar o café da manhã. Que horas ela acorda? Umas 8h30. Esse é um horário bom. Criança não pode dormir até 11 horas e tal. Que isso bagunça, não sei se você já ouviu falar do ciclo circadiano, que é como eu desperto, né? Como é que meus hormônios ativam. Então, se você atrasar muito isso, ela vai estar desperta e funcional 3, 4 da tarde. E aí ela não vai dormir cedo. Uhum. Então, esse horário de 7h30, 8 horas, né? Não deixar muito alongar isso, não. Até porque ela não vai ter fome. Aí você atrasa, ela vai querer almoçar 2 da tarde, vai bagunçar tudo, entendeu? Então, um horário bom da criança acordar é tipo 7h30, 8 horas, até porque culturalmente a gente tem que se organizar segundo a nossa cultura, né? Apesar de você estar no interior, o mundo começa às 8 horas da manhã, né? Nas escolas, depois vai começar às 7h20 da manhã, eu já tenho que acordar às 6 horas. No caso dela, não, né? Então, essas questões são legais. De manhã, já que você está trabalhando com higiene, banho, não sei o quê, é legal ela começar a mexer nas roupas dela no armário. Ela trabalha apareamento, por exemplo, de meinha, que é um processo cognitivo legal, que você pega e espalha todas as meias dela, calcinha ou roupinha, em cima da cama, por exemplo. E aí você pede para ela te ajudar. Meia com meia, par com par. Isso já é uma lógica, né, de pareamento, que a gente chama.
Você já está trabalhando coisas cognitivas e ela está trabalhando uma participação das coisas com você, entendeu? E ela já tem idade para isso, tá? 2 anos e pouquinho já dá conta de fazer com o teu suporte isso. Arrumar a caminha dela, não quer dizer que ela vai esticar lençol e tal, mas ela está participando com você. Então, esse processo do acordar, a gente tem que ter um cuidado para não ensinar a criança que tudo vai ficar para trás, que alguém, um adulto mágico lá, vai arrumar para ela. Isso ela já participa. Às vezes, a maioria das noites, ela tem acordado e vai para o nosso quarto, aí carrega o travesseiro, o ursinho, aí na manhã, isso lá pelas 4 da manhã. Aí a gente, dependendo do cansaço, acaba deixando. Aí na manhã a gente vai, retorna com tudo aquilo pro quarto dela. Aí eu falo para ela, ela leva o travesseirinho, ela não arruma, mas ela joga na caminha dela lá e sabe onde é o lugar de. Dijane, é legal ver essa coisa de acordar 4 da manhã, se de repente ela não está com fome, entendeu? Isso é uma coisa que desperta a criança no meio da noite, fome, sede. Aí é legal ver que horas que você está alimentando ela e o que você está dando para que ela interrompa o sono dela por fome ou por sede, entendeu? Então, às vezes é bom ver assim, opa, se ela vai dormir 9 horas, é interessante que 7 horas ela faça uma refeição com substância, né, para que ela não acorde 4 da manhã com fome. Tem criança que toma um leitinho muito fraquinho, uma coisa muito leve, e aí ela vai ter fome. Não tem como passar 8 horas sem comer nada e não ter fome, né? Então, isso é um ajuste. Não sei se você está acompanhado de pediatra aí, mas é legal conversar com o pediatra sobre essa questão, porque se acordar 4 horas da manhã, esse horário meio da noite, às vezes é por questões alimentares que não estão suprindo, né? Porque às vezes a gente quer que ela durma mais cedo e a alimentação não consegue cobrir a quantidade de horas. Porque, vamos dizer, se ela for dormir 8 horas da noite, né? Você vê que já são 8 horas de sono até as 4 da manhã. Eu acredito, tio Márcio, que seja por causa da amamentação porque ela ainda é condicionada a dormir no peito. A gente já tentou esse desmame na hora do sono, mas quando ela desperta, ela não volta a dormir sozinha. Algumas vezes a gente escuta o resmungo dela, aí fica quietinho, aí fica tudo em silêncio, a gente vai ver, ela voltou. Mas a maioria das vezes, quando ela acorda, ela me procura e se o Bradley vai pegar, aí que ela desperta mesmo, a casa cai. Mas, Dijane, não sou contra a amamentação de peito, nada disso, mas assim, eu acho que nessa faixa etária dela, a introdução de uma mamadeira, o que acontece? Acaba que o vínculo afetivo da criança fica com o teu peito, não é mais uma questão alimentar, né? E aí a gente tem que trabalhar com isso, porque se fosse uma questão alimentar, o Braulio ou qualquer outra pessoa ia resolver o problema dela. Não é uma questão alimentar, então. Então, essa questão sua com ela, né, eu acho que você pode ser carinhosa, afetiva com ela, mas dando mamadeira, para que haja um distanciamento de chegar um momento que a mamadeira está ok e tua relação, né, emocional com ela, afetiva com ela, está boa também. E aí, como? A gente já tentou a mamadeira. Mas o tentar é uma continuidade, entendeu? Você continuar com isso. E assim, isso é um trabalho que, se você... ela toma em copo já? Ela bebe em copo? Como é que é? Ela não aceita leite de jeito nenhum. Fórmula, leite... A única forma que ela aceita o leite é misturado com um pouquinho de café. O cafezinho com leite. Leite puro ela não aceita de jeito nenhum. A pessoa já nasceu mineira. Ela já é mineira. Mas ela usa copo, tá, de massa? Ela toma no copo, a gente dá as coisas no copinho, ela pega com a própria mão, toma. Às vezes você vê que ela já tem uma funcionalidade para usar copo e esse vínculo com você de peito é emocional. Então a gente vai ter que lidar com isso aí, tá bom? Não faz coisa de doideira, de vamos passar um fim de semana viajando e a minha mãe que se vire com ela. Não precisa ser traumático assim, entendeu? Mas a gente tem que fazer um encaminhamento de ver a questão alimentar. Eu acho que é legal conversar com o médico. Ela tem acompanhamento com uma nutricionista. Ela faz desde os 2 meses, por ela ter nascido baixo peso. Então, ela é acompanhada todo esse tempo.
É, mas aí pergunta para ela, só tem um terapeuta doido aí do Arte de Cuidar que pediu para você dar uma verificada na alimentação dela noturna, porque não está cobrindo as horas de sono dela, igual do Braulio, não está cobrindo a do Braulio também, está morrendo de sono. E aí, Diane, é importante que a gente veja isso, porque se ela estiver nutrida, que ela não estiver com fome, a gente tem que ver essa questão de acordar porque minha mãe não está aqui, ou o que for assim. Porque esse sono interrompido também é problemático para a questão neurológica dela, porque privação de sono, sono picotado, isso deixa a gente ranzinza, a gente não rende no outro dia. Tipo, o Braulio aí, tá morrendo de sono, imagina, ele deve estar vendendo coxinha 10 centavos lá. E aí, isso é importante que a gente veja, porque vocês também precisam dormir. Isso é um equilíbrio da família toda. Vocês que trabalham tanto, acordar 4 da manhã, interromper sono, no outro dia vocês têm que estar trabalhando já 8 horas da manhã, é muito complicado. Então a gente tem que ver e ajustando essa rotina dela, né? E a médica e a nutricionista são ótimas nisso. Vamos reforçar então um pouco a alimentação antes de dormir, para que ela consiga, sem dar refluxo, né? Essas preocupações assim. E esse mamar a gente conversa nas próximas reuniões aí no online, como é que a gente vai lidar com esse emocional, tanto dela quanto você, porque é um processo também de diferenciação e individualização psicológica. Ela ainda é muito você e ela junto. É um processo da idade. Então, conforme ela vai crescendo um pouquinho, ela vai conseguir lidar com eu sou a Gigi, minha mãe, e, né, eu consigo lidar sem esse... Porque esse apego do peito é uma coisa, né, eu já tive casos aqui que a mãe amamentava até os 8 anos de idade, então, porque não conseguia interromper, a criança acordava de madrugada, chorava, desesperada e tal, e acabava cedendo, e não tinha orientação, e isso acabava controlando. Nunca vou culpar a mãe, tá? Mãe não vem com manual, vocês são pessoas que surgiram como pais agora, então a gente tem que entender que são processos de aprendizagem de vocês. A gente vai encaminhar assim. Ou, o que mais? Não sei. Na última essa, o senhor falou algo sobre ela ter que experimentar as emoções de frustração. Não sei se foi o senhor ou se foi a tia Kelly. Né? Mas, e hoje a gente teve um episódio hoje na natação que da última vez que ele foi sozinho com ela, essa frustração chegou ao ápice, assim, horrível. Ele relatando, desesperado, que ela correu pelada pela academia. E foi assim... Hoje, ela já acordou meio ranzinza, porque ela vem de uma virose desde domingo. E ontem ela o dia inteiro quietinha. E hoje eu falei assim, natação, você quer ir? Não quer? Aí ela se animou. Mas assim, ela acordou meio mal. Mas ela chegou lá, animou, viu as amiguinhas, abraçou. Teve uma hora que eu não sei se foi cansaço, o que foi, mas ela se revoltou com a professora de um jeito que ela tentava, dentro da água, chutar a professora. Coisa que ela nunca tinha feito com outra pessoa que não fosse nós dois. Tentou arranhar a professora. Aí, quando eu vi aquilo, sim, ela saiu, ela mesma saiu fugida da piscina, veio atrás de mim. Eu perguntei se ela queria ir embora, se ela estava com sono. Ela disse que sim. Aí ela voltou para tirar a boia para a professora tirar a boinha dela. E dali ela deu tchau, se despediu e foi embora. Na hora, eu falei assim, bom, controlamos uma crise, mas eu não sei se eu fiz o certo. Você foi tirar ela dali, sabe? Eu fiz, eu só fiz. A gente só tirou ela dali e que ela não queria mais fazer a aula, mas a gente não sabe, assim, será que a gente fez certo? Será que a gente está condicionando na cabeça dela de que ela não quer fazer uma coisa, simplesmente a gente pega e vai? Ou será que é porque ela é muito pequenininha? Mas vamos entender uma coisa? Qual é o benefício que vocês dois tiveram na vida de vocês que vocês fizeram coisas obrigadas? Que você não via sentido, que você não gostava? Isso precisa de uma maturidade e de uma necessidade, tipo, pagar boleto, passar na escola, que senão vou perder um ano. Ela tem que aprender a expressar as necessidades delas para vocês. Que se quando ela expressa, vocês obrigam ela a se manter naquele lugar que para ela não está sendo adequado, porque ela não está conseguindo lidar com aquilo, o que você está transmitindo? Eu não consigo expressar e ser acolhida, né? E ser
validada nas minhas emoções, nas minhas vontades com meus pais. E aí isso começa a criar um nível maior, que é, se eu desorganizar, se eu chutar, se eu gritar e bater todo mundo, é aí que eu consigo sair. Então ela vai aprender esse caminho. Mas quando você valida o sentimento dela, como você fez, você está com sono, você quer ir embora, você deu um significado do que está acontecendo para ela. Você vai. E você já sabia disso. Ela vinha com uma condição né, de uma condição patológica, de uma doença, todo mundo tem sono, fica com menos desempenho depois desse processo, mas você mesmo assim botou ela numa atividade. Então, quando ela chegou, deu no nível dela, e até explicar para ela, se chegar um momento que você não quer mais, que você está muito cansada, você tem que me dizer, não precisa bater na tia ou morder e beliscar. Se você me disser, a gente vai embora, tá bom? E assim, ninguém é obrigado, uma criança de 2 anos e pouquinho, é obrigada a fazer as coisas, né? Ela tem que fazer as coisas porque ela tem engajamento, porque ela tem interesse, porque ela está gostando. Porque senão a gente começa a ensinar algo para a criança que é suportar frustrações obrigadas por outra pessoa e não devo me expressar em relação aos meus sentimentos, às minhas condições. Isso é muito complicado, você começar a trabalhar isso com uma criança. É importante que você, como adulto, acolha essa emoção, acolha esse cansaço, né? E tudo bem. E você perceber, ela não dormiu bem, ela vai estar cansada. Então, quando ela mostrar isso para mim, eu vou dar suporte a ela. Não, eu entendo, você não dormiu bem, então vamos para casa sim. Até porque natação é uma atividade que não é uma coisa obrigatória, né? Vocês que criaram essa coisa. Então, se você começar a obrigar, daqui a pouco ela vai desistir da natação. E vocês dois professores de aquática ia ser horroroso, né? Então, eu acho que isso, assim, da mesma forma que você não obrigaria uma criança, tua aluna, a ficar numa sessão se ela não quiser, sua filha tem os mesmos direitos, ou mais até, nesse sentido. Isso não é só com a natação, são todas as atividades. Quando a criança está dizendo que não está legal ali, que ela está desorganizando, não força a barra. Tenta entender o que ela está fazendo, de repente não naquele momento. Levou para casa, acalmou, o que houve? Como eu posso te ajudar? Diz para a mamãe o que você estava sentindo. Você estava brava, você estava... Entendeu? E aí você consegue lidar com isso. Se não, você começa a ensinar que ela não pode contar com você. Que quando eu choro, quando eu me desorganizo, minha mãe não está lá, briga comigo. Não. Antes de você desorganizar, me procura, me chama, eu estou aqui disponível para você, eu vou te ajudar. Ela tem 2 anos e 1 mês. Entendeu? Então, a gente não tem que controlar comportamento, obrigar, nada disso. Até porque ela vai estar aprendendo que você é um suporte, que você entende ela. Então, se ela precisar de ajuda, ela vai te buscar. Agora, se você for uma pessoa que não entende ela, não vai te buscar. Ela vai resolver do jeito dela. O jeito dela hoje é brigar, chutar, arranhar, fazer, porque é a coisa mais, né, básica, primitiva ali que ela está conseguindo fazer. Então, acolhe. Pergunta. Você está cansada, né? Então vamos para casa, vamos fazer uma outra coisa. Dá tchau para a prof, né? Fala para as amiguinhas, que aí na outra semana você volta melhor e tá tudo bem. Você também vai estar dando significado para as pessoas quando ela tem uma situação assim. Né? E seja firme nessas situações frente aos outros, porque senão, você está mimando demais essa menina, você tem que ser pulso firme, senão, que isso, gente? 2 anos e 1 mês, pulso firme do quê? Ela tem que ser amada, acolhida, entendida. Ela não consegue se expressar ainda para te dizer, amiguinha, eu estava cansado, eu estava doente, você me trouxe aqui para dentro de uma piscina, a piscina me cansa muito fisicamente, respirar também perto d'água é diferente, e eu não dou mais conta. Então, isso era o que, se ela pudesse falar, ela te falaria. Né? Então, como ela não tem ainda essa capacidade comunicativa, você tem que interpretar isso e dar significado para ela. Entendeu? Essas coisas são, aos poucos a gente vai aprendendo, né? Mas, assim, sempre valida a emoção dela, se ela chorar ou estiver nervosa, acolhe, né? Entende, interrompe o que estiver sendo feito, se é isso que ela está mostrando que ela quer fazer, e é assim que tem que ser. Ela não tem que resistir e ficar nesse momento. Pode falar. Vida também, justamente por, assim, será que eu estou interrompendo, estou atrapalhando a aula da professora, assim, invadindo o espaço, sabe? Interferindo na aula. Ela até me perguntou, se eu porque ela tentou
bater no rosto dela. E ela falou, se eu chamar a atenção dela, a professora me perguntando, será que ela vai ficar mais brava? Aí eu falei assim, provavelmente. Aí ela foi e falou assim, não pode bater no rosto, não pode bater na tia. Aí a menina descontrolou dentro da piscina de um jeito. Foi quando ela subiu, assim, rachou fora. Mas olha bem, a tua filha, Gigi, com 2 anos e 1 mês, está expressando para essa pessoa que tem autoridade, que possivelmente está segurando ela fisicamente, que eu não dou conta mais, que eu quero ir embora, mas ela não consegue falar isso. Então, se a professora tenta segurar essa reação de luta e fuga, né, ela bate para ser solta, bate para sair dali. Então, a professora, antes mesmo de recriminar, ela tem que entender, tá bom, Gigi, você não quer continuar? Vamos sair, não precisa bater na titia. Eu já entendi. Essa é a conduta. Agora, se eu fico, não pode, não pode, não pode, não pode, mas você continua me agarrando, não pode, mas você continua me prendendo aqui, né? Eu também não pode me prender aqui. Eu estou te avisando que eu não estou bem. Entendeu? Então, às vezes, vocês são professores, em vez de você ficar tentando colocar ele num enquadro social do que é, o que pode, o que não pode numa relação, não pode bater. Mas eu estou te batendo por quê? Porque você está me prendendo aqui e eu não dou mais conta de estar aqui nesse lugar. Entendeu? Então a gente tem que entender o significado de por que a criança às vezes tenta bater. Então a professora, já que você vai falar com a tia, né, vocês devem ter uma relação mais próxima, dizer, tia, quando ela faz isso, ela está tentando sinalizar que ela não consegue mais ficar na atividade. Então, libera, pode falar para ela, Gigi, tá bom, vamos sair. A tua mãe está ali, a gente vai embora, não precisa bater em mim, não, tá bom? Você pode me avisar que não quer mais e bora lá. Todo mundo tem que ensinar a criança como ela deve expressar suas emoções, em vez de ser pelo tapa. Mas não começa com o não, porque o não é o quê? Desqualificar essa emoção que ela estava expressando. Então, vamos começar acolhendo a criança e dando significado ao que ela está sentindo, para que ela entenda, e depois o comportamento vem por uma compreensão de como ela pode agir ou não. Hoje ela age dessa maneira porque ela não vê outra forma de agir, porque os adultos não estão ouvindo ela. Show? Queridos, queria agradecer muito, né, esse tempo, espero que a gente esteja ajudando. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, vocês mandam no WhatsApp que a gente responde também. E quero ver vocês tentando para a próxima semana alguma coisa dessa rotina aí. Filma ela, filma vocês na rotina, filma vocês cozinhando, assistindo filme junto, tá bom? Que vocês estão aqui, não vou chamar de modelo, mas uma forma de outras pessoas verem como isso pode ser feito, como uma família pode se desenvolver, né? Tá bom? Tá bom. Gente, arruma alguém para deixar esse menino dormindo hoje à tarde, alguém trabalhando no lugar dele, porque ele tá precisando dormir, gente. É da escola. Piorou. Então tá, brother, abração, tá? Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau.